Quero falar agora sobre o Corinthians, péssima notícia. O Timão não conseguiu chegar a um acordo com o Santos Laguna, clube mexicano para quem deve 34 milhões de reais. O pior é que o Corinthians tem somente até segunda-feira à noite para fazer a quitação dessa grana, se não sofrerá um transfer ban. O que é o transfer ban, Nicola? É aquela punição imposta pela FIFA que impede o clube de registrar novos jogadores. O Corinthians tentou ao longo de toda a semana convencer o Santos Laguna a prorrogar o pagamento dessa quantia. Queria pagar uma parte à vista e o restante parcelado. O Santos Laguna, por conta do inconveniente causado pelo Augusto Melo, que prometeu uma série de coisas e não cumpriu nada, não está disposto a fazer novo acordo. O atual presidente, Osmar Stabile, ainda tem a esperança de que com a confirmação de um impeachment do Augusto, nesse sábado possa retomar as negociações e o Santos Laguna se convença a facilitar o pagamento desses 34 milhões. Importante lembrar que durante a semana foi especulada a possibilidade de a patrocinadora master do Timão antecipar o dinheiro, mas a grana que estaria à disposição do Corinthians não chega aos 34 milhões de reais exigidos pelo Santos Laguna pela venda do Félix Torres. Para completar, o jogador ainda é horroroso. Então, diante desse cenário, o que o Corinthians tem é a possibilidade de inscrever o Vitinho, registrar o Vitinho no BID, boletim informativo diário, assim que possível, e se precisar e quiser contratar mais alguém, vai precisar fazer esse registro até segunda-feira, sob o risco de não conseguir registrar esse atleta, a menos que se acerte com o Santos Laguna. Para completar o noticiário do Corinthians, deixa eu só explicar como é que está funcionando a votação que vai definir pelo impeachment ou não do Augusto. Cerca de 10 mil sócios do Corinthians estão aptos para votar se eles são a favor ou contra o impeachment do presidente, que está afastado desde o mês de maio. A votação começou lá no Parque São Jorge às 9 da manhã e termina às 5 da tarde. A expectativa é de que mais ou menos 2 horas após a votação o resultado já seja conhecido. Se por maioria simples o Augusto vencer essa votação, ele volta à cadeira de presidente. Caso contrário, se por um acaso 50% mais um dos votos forem a favor do impeachment, o Augusto não volta mais para o Corinthians e o Conselho Deliberativo votará muito em breve para a eleição de um novo presidente que assume até o fim de 2026, quando terminaria o mandato do Augusto. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, repercutindo a informação de que TT, a ex-atleta do Grêmio, hoje no Panathinaikos, interessa ao Timão. Antes de consultar o Corinthians, já entrei em contato com o Pablo Bueno, que é o representante do TT, o cara que acompanha o TT desde que esse ponta surgiu no Grêmio. Hoje o TT tem 25 anos de idade, vem de uma temporada bem legal com a camisa do Panathinaikos da Grécia. 49 jogos, 11 gols e 3 assistências. Ele havia sido comprado pelo Panathinaikos por 7.250.000 euros a uma temporada. Perguntei, Pablo, existe alguma chance de TT no Brasil? Abre aspas para ele, o TT não vem para cá em hipótese alguma. Ele foi eleito o melhor jogador do último campeonato grego. Vai continuar no futebol europeu. Cravou o empresário do atleta. Há a possibilidade de o TT sair do Panathinaikos, mas para se mudar por um clube maior em uma liga de mais expressão do que a do campeonato grego. Contrato por lá até julho de 2028. O Corinthians não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Assim como não teve também em relação a Elinho, atacante revelado no São Paulo. Hoje no Toluca do México houve uma consulta, Toluca não topa emprestar o jogador. Hora de falar sobre o Corinthians e a presença de pessoas que já morreram na lista de sócios aptos a votarem no impeachment do presidente Augusto Melo nesse sábado. Quero explicar em detalhes essa história para começar do começo. Nesse sábado ocorre a votação entre sócios do Timão para definir se o Augusto Melo sofre o impeachment ou se ele é reconduzido ao poder. Para o Conselho Deliberativo, o Augusto já foi afastado, há necessidade de que essa decisão seja referendada pelos sócios. E o Corinthians divulgou uma lista com mais ou menos 10 mil pessoas que estão aptas a votar. Mas, fazendo conferência aqui e ali, descobriram que várias dessas 10 mil pessoas já nem estão mais entre nós, ou seja, morreram. Pois é, a diretoria do Corinthians se defende afirmando que o grande problema reside no fato dos sócios remidos, que são aquelas pessoas que não precisam pagar mensalidade. Como o Corinthians não faz um recadastramento há bastante tempo, esses sócios remidos que morreram, o Corinthians não recebeu a informação da morte. Esses caras, na teoria, estariam aptos a votar. A diretoria alvinegra assegura que não haverá fraude, mas, de fato, levantou-se muita suspeita toda essa situação.
Augusto Melo vive situação dramática, ele precisa ter pelo menos 50% dos votos mais um para voltar à cadeira no Parque São Jorge. Caso contrário, será excluído de vez da política alvinegra. Mais duas informações sobre o time. Vitinho já colocou em suas redes sociais o nome do Corinthians, mesmo antes de ser anunciado pelo clube. O atacante de 31 anos de idade já confirmou o acordo. Quero falar também sobre a renovação de Gustavo Henrique. O zagueiro cujo vínculo se encerra em dezembro tem conversas avançadas para a extensão desse contrato por mais 3 anos. Hora de falar sobre o Corinthians, vou colocar fim a um mistério criado pelo Timão nos últimos dias. Os corintianos que estiveram recentemente na Neoquímica Arena se depararam com um cronômetro regressivo com uma série de números gigantes. Já deu para perceber que a contagem regressiva fazia referência a 1º de janeiro de 2030. Mas qual o motivo desse painel e dessa contagem regressiva? É sobre isso que eu quero tratar agora. O Corinthians criou um pacto para ter um futuro sustentável. E uma série de ações foram criadas para garantir solidez financeira para o Corinthians, para que em 2030 o Timão chegue saneado e capaz de investir mais do que todos os clubes de futebol no Brasil. Esse projeto vai ser apresentado com mais detalhes antes da partida contra o Fortaleza, marcada para as 4 da tarde desse domingo na Neoquímica Arena. Vai haver uma apresentação dos dirigentes corintianos e a gente vai entender mais detalhes. Mas essa contagem regressiva já dá para dizer que faz parte de um pacto para um futuro sustentável no Timão. Corinthians, que passa por enormes dificuldades financeiras, é hoje dono da maior dívida no futebol nacional, cerca de 2,5 bilhões de reais. Há uma série de ideias, entre elas de criar um fundo de investimentos para pagamento da Neoquímica Arena. Há também torcedores sugerindo a criação de uma SAF que envolva apenas torcedores do clube, enfim, uma série de debates, e a gente vai entender um pouquinho mais das estratégias dos dirigentes alvinegros a partir dessa tarde. Hora de falar sobre o Corinthians, que se apressou para anunciar a qualquer momento a contratação de Vitinho. Já havia dito nas minhas redes sociais, na noite dessa quarta-feira e no vídeo dessa quinta, que o acordo entre o Timão e o atacante de 31 anos de idade está fechado, certo? Nessa quinta-feira ele passou por exames médicos, foi aprovado e as últimas questões burocráticas estão sendo resolvidas para que seu nome apareça no bid o mais rápido possível. E a pressa corintiana tem a ver com o risco de, a partir da próxima segunda-feira, o Timão estar impedido de registrar novos atletas. Você sabe que o Corinthians tem até a segunda-feira para quitar numa dívida de quase 34 milhões de reais com o Santos Laguna. Se não o fizer, o Corinthians vai tomar um transfer ban que o impede de registrar novos atletas até que a dívida seja paga. Até por isso a negociação com o Vitinho foi acelerada. Para completar o noticiário corintiano, uma informação importante: Corinthians e Flamengo avançaram numa negociação paralela a todos os outros clubes em relação a direitos de transmissão de TV. Só para você entender o conceito, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029 foram vendidos para a LFU e para a Libra. Os times se dividiram nesses dois grupos. E agora, os clubes trabalham para a fusão das duas ligas numa entidade só, para negociar os direitos de transmissão entre 2030 e 2039. Só que o Flamengo e o Corinthians não concordam com os modelos adotados nem pela Libra nem pela LFU. A dupla se baseia na audiência, e enquanto eles recebem, para entender que eles precisam fazer negociações paralelas, e é assim que deve acontecer. Só para lembrar que Flamengo e Corinthians hoje representam cerca de 40% da audiência nacional, mas eles juntos recebem cerca de 15% das receitas, e é em busca de números mais iguais que Flamengo e Corinthians se juntaram nos últimos dias. Hora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas advertiu o Corinthians pelo atraso no pagamento dos credores. Vale a lembrança de que no início do ano a CNRD garantiu um enorme acordo para o Corinthians com todos aqueles que cobravam na Câmara dívidas do Timão. Esse acordo é extremamente vantajoso ao Corinthians e permite ao clube pagar em 6 anos, sem juros e correção e com parcelas trimestrais, esse valor acordado, cifras bastante altas. Pois bem, o prazo para a primeira parcela vencia no dia 17 de julho. O Corinthians acabou entendendo que daria para pagar até o dia 22 de julho, data em que precisaria apresentar os boletos para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Posso assegurar para vocês que o Corinthians pagou a todo mundo, mas teve gente recebendo entre os dias 23, 24, 25 e até 28 de julho.
Conversei com 2 dos credores do Corinthians que receberam essa grana somente no dia 28. E saiu nessa sexta-feira a advertência da Câmara Nacional de Resolução de Disputas ao Corinthians por conta do atraso no pagamento da primeira parcela. Tudo foi pago, mas fora do prazo. E a partir de agora, se reincidir no atraso a partir da segunda parcela, o Corinthians não sofre mais advertência e sim o transfer ban, aquela punição que o impede de contratar jogadores. A sorte do Corinthians, nesse caso, é de que a próxima parcela só vence em 3 meses, pouco mais de tempo para que o Corinthians consiga recuperar suas finanças. Só para completar, em relação ao Timão, o Corinthians quitou integralmente a parcela que devia ao Flamengo pela compra de Mateuzinho, jogador comprado no ano passado por 4 milhões de euros. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem até o dia 11 de agosto para arranjar 33 milhões e 800 mil reais, sob o risco de ficar impedido de contratar atletas. Essa foi uma decisão da Corte Arbitral do Esporte, que atua como uma espécie de segunda instância para casos decididos pela FIFA. A questão envolve a dívida do Corinthians com o Santos Laguna pela compra de Félix Torres. Essa cobrança do Santos Laguna é de 6 milhões e 100 mil dólares, que se transformaram em quase 34 milhões de reais. O Corinthians havia comprado o jogador e não fez os pagamentos. Santos Laguna levou o caso à FIFA em fevereiro desse ano. A FIFA decidiu a favor do Santos Laguna. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e também foi derrotado. Agora, existe esse período de alguns dias, são 5 dias, para que o Corinthians consiga o pagamento. Caso contrário, o Timão será proibido, punido com o transfer ban, que o impede de registrar atletas, e aqui vem a preocupação. O Corinthians hoje precisa de contratações. Há uma promessa feita ao Dorival de 4 atletas sendo contratados. Se esse transfer ban acontecer, o Corinthians vai ficar impedido de registrar jogadores, o que seria bastante prejudicial para o segundo semestre. Nicola, qual é a chance de o Corinthians conseguir 34 milhões de reais em 5 dias? Ela é muito pequena, para não dizer zero. O Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras e tem conseguido a duras penas pagamentos dos salários, dos direitos de imagem e também de premiações com seus jogadores. Só para você entender, o Corinthians devia ao Memphis Depay cerca de 5 milhões e 200 mil reais pelo prêmio do título do Campeonato Paulista. Essa grana vai ser quitada em 3 parcelas, a primeira já foi, restam outras 2. Enfim, a ideia agora vai ser buscar alternativas e novas fontes de receitas para que o Corinthians arranje esse dinheiro e fique livre desse transfer ban. Só para completar sobre o Timão, registrar que o Corinthians quer trocar o árbitro de vídeo do clássico contra o Palmeiras. Nessa segunda-feira foi divulgado o trio de arbitragem, além da equipe do VAR. O Caio Max foi escolhido para cuidar do VAR. O Corinthians alega que ele já ofendeu o Timão em uma transmissão da Twitch no ano passado. Na oportunidade, o Caio Max escreveu, abre aspas, Timão tem que F3 pontinhos, não vou falar o palavrão, até porque vocês não precisam disso, certo? A última do Corinthians, contrato de Matheus Bidu foi renovado até 2027. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians com uma boa e uma má notícia, ambas ligadas ao balanço financeiro referente aos meses de janeiro e fevereiro. Quero começar com a notícia positiva. O Corinthians registrou superávit no departamento de futebol de 26 milhões de reais, um número bastante positivo. Mesmo levando em consideração os prejuízos que o clube social deu, graças a esse superávit bacana do futebol, o Corinthians fechou no azul nos 2 primeiros meses do ano. Mas dá para dizer que o Timão de janeiro e fevereiro faturou menos na comparação com os 2 primeiros meses do ano passado. Apesar dessa informação, é importante dizer que o Corinthians conseguiu crescer nas receitas de TV, patrocínio, bilheteria e fiel torcedor. O grande problema foi a venda de atletas. No ano passado, o Corinthians conseguiu 108 milhões de reais nos 2 primeiros meses do ano, graças a transferências de jogadores. Nesse ano, as vendas ficaram em apenas 11 milhões e 600 mil. Até por isso, o Corinthians faturou nos 2 primeiros meses desse ano 157 milhões, acumulando tudo, contra 210 milhões do ano passado. Em relação à TV, crescimento de 45 milhões para 79 milhões, com patrocínios um crescimento de 31 para 36 milhões, com bilheteria um crescimento de 15 para 19 milhões, com fiel torcedor e prêmios um crescimento de 10 milhões e meio
para 11 milhões e 600 mil reais. Nessa sexta-feira, o presidente Augusto Melo vai nomear novos diretores para tentar ocupar vagas deixadas recentemente. O detalhe é que no dia 26 de maio há a votação do impeachment, e se ele for afastado, é provável que o Osmar Stabile, que assumiria interinamente, desfaça desses diretores recém-anunciados. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.